Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá pessoal, estamos aqui em mais um Ciência no Ar. Hoje conversaremos com a professora Débora Iguchi e a respeito de biotecnologia. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar desse programa. Imagina, é um prazer participar aqui da rádio também. Então, Débora, fale um pouco sobre os seus projetos de pesquisa, a área que você desenvolve. Tá. Na verdade, eu tenho duas grandes áreas que eu venho trabalhando aqui no Instituto Federal. Uma é mais relacionada à parte de biologia celular e molecular, que venho trabalhando já desde o meu mestrado e meu doutorado, quis trazer aqui para o Instituto para dar continuidade. Eu trabalho, então, com uma proteína recombinante que foi produzida por meio de fermentação e é uma proteína que o DNA vem de uma serpente, Interessante. Da Botrytis jararaca, mas na verdade é da Botrytis leucurus, que é muito parecida com a famosa jararaca. E essa proteína, ela é descrita por inibir, crescimento tumoral, inibe alguns processos celulares, como migração, proliferação e adesão de células tumorais. E então, a gente pegou essa sequência, do DNA, na verdade, a gente extraiu o RNA do veneno da cobra, introduziu, numa levedura semelhante ao fermento de pão, e aí, por processo fermentativo, a gente consegue quantidades grandes dessa proteína. E eu vim no meu doutorado fazendo caracterização in vitro, in vivo, para ver a atividade em processos tumorais. Aí a gente agora está montando o laboratório aqui de cultura celular e futuramente, em breve, a gente vai trabalhar também aqui continuando com o mesmo tipo de caracterização, mas também associando a obesidade com o câncer, Então, a gente vai trabalhar com linhagens específicas para fazer essa associação de obesidade e câncer. Outro projeto que eu tenho e desenvolvo aqui, que eu comecei do zero, foi pensando nos cursos que temos aqui, licenciatura em Química e Tecnólogo em Processos Químicos, que é a imobilização enzimática. Então, eu pego algumas enzimas de interesse industrial, imobilizo num suporte de baixo custo, no caso, eu trabalho com bagaço de cana, e vejo a atividade enzimática nesses sistemas de imobilização. Então, são as duas grandes áreas que eu venho trabalhando aqui no Instituto. É interessante, isso aí é biotecnologia pura, não é? Sim, é biotecnologia. Então, muita gente aí escuta muito falar desse termo biotecnologia, só que não sabe direito o que é. Você pode falar um pouco a respeito? Sim, biotecnologia, na verdade, é uma tecnologia que vai ser produzida a partir de seres vivos, ou então de biomoléculas, Então, você vai ter produtos que vão ser produzidos, ou então algum procedimento, que vai ser gerado, utilizando seres vivos, células ou então biomoléculas, como DNA ou proteínas, e enzimas que são, por a grande maioria, proteínas também. As enzimas, a gente tem uma ideia que a enzima é aquela molécula que faz com que os processos ali, sejam reações químicas, essas coisas, aconteçam mais rapidamente. É isso mesmo que acontece? Sim, as enzimas, elas são conhecidas como os catalisadores biológicos, Já tem estudos comprovando que as enzimas são até muito mais eficientes do que catalisadores inorgânicos
Então, elas aceleram as reações químicas. E aonde, né, essas enzimas estão presentes? Nos seres vivos. Então, seja dentro da gente, né, muitas enzimas nós temos dentro do nosso corpo, ou então seja dentro de uma bactéria, né, um organismo mais simples. Então, as enzimas estão presentes dentro dos seres vivos. 98% das enzimas são proteínas, né, esse tipo de biomolécula, e algumas são também RNA. E dentre essas enzimas, querendo ou não, a gente tem uma grande proximidade no cotidiano com essas enzimas. Sim. Por exemplo, aquela história lá do sabão em pó, né? Que tem uma quantidade lá de protease, lipase, entre outras, né? Sim, na verdade, elas estão presentes no nosso cotidiano. A gente pode até associar as enzimas com o que acontece dentro da gente. Então, assim, o processo de engordar, emagrecer, ou então, né, o processo de respiração, né, muitas enzimas estão envolvidas nesse processo, né? E fora isso, a gente pode associar também, né, com aplicações comerciais, industriais, como no sabão, como você falou, ou então no amaciante de carne, né, existem proteases, ou então na indústria têxtil, né, para amolecimento de tecido, também tem celulases. Você diz amaciante de carne, tem aquela história que a gente coloca abacaxi na carne para amolecer, alguns colocam mamão, né? Já existe alguma enzima ali dentro? Sim, na verdade, tanto no mamão quanto no abacaxi, existem proteases, que são enzimas que quebram outras proteínas, né? Então, a carne, como ela é proteína, essas enzimas, né, tanto do abacaxi quanto do mamão, elas vão quebrar as fibras proteicas, amaciando então a carne. É bem interessante. Pelo menos hoje em dia a gente vai poder fazer um churrasco com embasamento científico, né? Sim, agora... Em vez de usar picanha, a gente pode usar uma carne ali de um custo mais baratinho, né? Aí vai, né, do gosto do freguês, né? O churrasco. Ô, Débora, mas diz uma coisa. Por que imobilizar a enzima e não deixar ela solta ali no ambiente ali, reacional? Então, na verdade, as enzimas, assim, que existem comercialmente, né? Então, assim, elas vêm em pozinho, elas são muito pequenas. Então, se você joga no meio reacional, ela vai junto com o efluente, né? E as enzimas, elas têm um custo muito alto, né? No Brasil, a gente não tem nem essa produção em grande escala. Muitas são importadas, o custo é muito alto. Então, se você joga num processo industrial, pensando, né, em toneladas, você vai perder essas enzimas. Você precisa em grandes quantidades e elas vão embora. Ou um custo elevado ali para estar retirando, filtrando ali no final, né? Sim, sim. E na verdade, você não... como elas são muito pequenininhas, para você conseguir retê-las, fica muito difícil. Então, ou você vai gastar muito para tentar recuperar, né? Ou você gasta muito colocando e usando apenas uma vez apenas. Então, se você imobiliza em alguns suportes, né, aí a recuperação é muito mais fácil. E como são biomoléculas, não morrem, então você pode reaproveitá-las. E aí se torna viável um processo industrial com as enzimas imobilizadas. Interessante. E no seu caso, no seu projeto especificamente, você está usando como suporte para estar imobilizando as enzimas bagaço de cana, é isso? Sim. Por que bagaço de cana? Tá. Na verdade, o objetivo é construir suportes de baixo custo, né? Para que seja viável a aplicação na indústria. E o bagaço de cana é uma biomassa que, né, é subutilizada. Então, você tem a geração em grandes quantidades, né, desse bagaço na indústria
sucroalcooleira e, né, você geralmente vai utilizar para queimar, para gerar energia, mas nesse caso há muita emissão também de CO2, né? Então não tem como utilizar, né? Vem sendo estudado como a produção de álcool a partir desse bagaço, mas ainda, né, não temos muito avanço, então fica essa biomassa sem muita aplicação. Então, o objetivo é utilizar do bagaço, dando uma aplicação nova para ele, né, e de baixo custo e fácil acesso. Os resultados que você obteve até agora, você conseguiu ali obter alguma eficiência desses processos? Sim, há 2 anos aproximadamente a gente já vem trabalhando, eu e os meus alunos. O primeiro suporte que nós produzimos foi a partir do bagaço de cana e caseinato de sódio. Esse caseinato de sódio, ele é derivado da proteína da caseína, que é do leite. E foi um sistema de aprisionamento. Então, eu tenho as fibras do bagaço de cana, e aí as enzimas foram aprisionadas nessas fibras com o caseinato de sódio. Então, é um sistema que as enzimas ficam aprisionadas no suporte, e aí a gente testou com a enzima lipase, né? Essa enzima lipase, ela pode ser utilizada em indústrias com efluente com alto teor de gordura, né? Então, para ajudar a degradar, por exemplo, essas gorduras do efluente. Ou então, na produção do biodiesel. E esse sistema é para meio hidrofóbico, né? Então, meio apolar, né? Então, não é para meio aquoso, né? Então, é para solventes orgânicos, por exemplo, né? Meio apolar. E esse primeiro suporte, nós tivemos resultados muito bons, com atividade superior às enzimas livres. E nós conseguimos recentemente uma publicação desse trabalho. A gente está levando esse trabalho para um congresso nos Estados Unidos. Legal. Bem legal. E aí, recentemente, nós estamos tentando aprisionar as enzimas por ligação covalente também no bagaço de cana. Os meus alunos estão até lá no laboratório fazendo, né, atividade enzimática. E aí, esse sistema, então, é por ligação covalente no bagaço de cana, da enzima no bagaço de cana. E a atividade é no meio menos hidrofóbico, né? Então, em etanol ou isopropanol. E nós estamos obtendo também resultados muito bons, né? Agora, a fase do trabalho é a gente reproduzir, né? Então, os resultados, e o objetivo não é só imobilizar, né? Essa enzima, ela precisa continuar tendo atividade por muitos e muitos usos, né? Então, no primeiro ensaio, a atividade foi também maior do que a da enzima livre, e agora a gente precisa reproduzir e ver por quanto tempo essa enzima ela continua ativa nesse sistema de imobilização. Então, você quantifica a eficiência da enzimática, atividade enzimática da enzima livre, e depois compara com a enzima aprisionada. Aprisionada ou então ligada covalentemente ao sistema de imobilização. E tem um controle também, né, que é todo o suporte sem a enzima para a gente poder comparar as atividades. Entendi. E diz uma coisa, qual a equipe que trabalha com você? Quantos alunos? Tem alguma empresa que está ajudando ou não? Auxílios? Como que está o andamento do projeto? Na verdade, esses 2 projetos têm o auxílio de fomento pelo CNPq,
né? Então, isso foi muito importante para a gente conseguir ter a infraestrutura para desenvolver os projetos aqui. Então, o projeto das enzimas, a infraestrutura já está ok, então ele já está caminhando muito bem, né? E agora o das proteínas recombinantes e a caracterização em células, nós estamos montando para depois poder começar os ensaios aqui. Mas os dois foram contemplados com fomento do CNPq. E foi muito importante, né, isso para o desenvolvimento da pesquisa. Atualmente, eu estou com 8 alunos, né? Nossa, quantos? Sim. Aí eu esqueci de um projeto também, que recentemente eu comecei em parceria com o Instituto Federal de Sertãozinho. Olha só. E aí também tem a ver com a cana-de-açúcar. E aí eu estou com 2 alunos também 6 alunos do ensino superior e 2 alunos do ensino médio, né? Então, distribuídos aí em 3 projetos. E quantos desses alunos têm bolsa? Quantos desses alunos? Deixa eu ver. Aí eu tenho que contar no dedo aqui. A Viviane, a Natália, a Luma, o Marcelo, o José e o aluno do ensino médio, Natan. São 6 alunos bolsistas e 2 alunos voluntários. Ótimo, é um grande incentivo para o aluno. Sim, eu fico muito contente em poder contribuir com o Instituto nesse sentido, fazendo com que os alunos estejam envolvidos em projetos aqui e recebendo bolsa para isso, né? Ou então, mesmo os voluntários estarem envolvidos com projetos dentro do Instituto Federal. E além de projetos de pesquisa, você também está atuando com projetos de extensão, não está? Sim, os projetos de extensão até vieram antes do que os projetos de pesquisa. E nós desenvolvemos projetos na área da educação ambiental, onde os alunos vão até as escolas, né, da região, fazer um trabalho, seja com teatro ou jogos, para conscientização ambiental, educação ambiental. Isso é muito importante, né? Sim. Você trabalhar o aluno ali desde o ensino médio, desde o fundamental ali até o superior, né? Sim, é uma satisfação muito grande trabalhar tanto com a extensão quanto com a pesquisa aqui no Instituto Federal. Ótimo. Débora, a gente vai chamar o intervalo agora e dentro de alguns minutos a gente retorna. Ok. Pode ser? Pode ser, Daí sim. a gente conversa um pouquinho mais a respeito dessa biotecnologia e como ela está atuando aí na sociedade. Legal. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, microempreendedor individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: Minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil.
O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver? Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. O programa Mais Médico tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa, no interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estamos de volta com Ciência no Ar, conversando aqui com a Débora Iguchi, professora do Instituto Federal do Campo Suzano, a respeito de biotecnologia, mais focada ali para a área de imobilização enzimática. Débora, diz uma coisa, eu sei que para se fazer pesquisa hoje, aqui no Brasil, também em outros lugares também, não só aqui, requer uma certa dedicação. Como você consegue conciliar as suas aulas aqui na instituição, os seus trabalhos de pesquisa, que pelo visto não são poucos, ainda mais com esse tanto de alunos e projetos sendo desenvolvidos, com a sua vida pessoal, com seu marido, com suas filhas? E filho também. E filho, né? Um menino. E filho e filha, né? É. Na verdade, é muito difícil conciliar tudo, né? Aqui no Instituto, além da pesquisa e extensão, a gente está em sala de aula, né? Então, é bem corrido e muitas das vezes a gente tem que acabar levando o serviço para dentro de casa, né, também. É complicado, né? Mas eu procuro, né, evitar de fazer isso, mas quando aperta não tem jeito, mas aí eu espero, por exemplo, os meus filhos dormirem, né, o meu marido ainda, né, nesse momento está trabalhando para poder trabalhar um pouquinho, né, mas quando todos estão presentes, eu procuro me dedicar também à família no tempinho que eu tenho lá em casa. A pesquisa hoje em dia tem que ter amor, né? Tem que ter amor, né? Muito amor. Tem que gostar para poder se dedicar, né? Não tendo tanto tempo para isso. Verdade. Outra coisa, voltando para a parte desses projetos e de laboratório, a tecnologia que você desenvolve nos laboratórios, nesses projetos de pesquisa, você leva para a sala de aula também? Ah, sim. Ou não, fica só lá? Não, a gente acaba levando, tanto que eu dou aula de bioquímica, eu acabo levando muito dos exemplos que eu passo, né, dentro do laboratório para a sala de aula, né, então alguns problemas, algumas soluções, alguns exemplos, né? Toda essa bagagem acaba indo para dentro da sala de aula. Hoje eu também dou aula de projeto integrador, que é sobre metodologia científica. Então, toda a experiência que eu venho adquirindo, né, na construção de projetos e relatórios, né, dissertação ou tese, tudo isso eu acabo transferindo para os alunos também em sala de aula. Isso é importante porque você interfacia ali a pesquisa com o ensino. Sim. E a partir daí desenvolve a extensão também, né? Sim, é muito importante esse tripé, né, ter tudo envolvido, né, o ensino, a extensão e a pesquisa. E eu procuro fazer, de certa forma, essas três coisas. É a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né, que o pessoal tanto fala hoje em dia, né? Sim, mas é difícil, viu? É difícil. Conciliar. Então, ótimo. Obrigado, Débora, pela sua entrevista.
Foi um prazer participar. Falar um pouco aqui a respeito do seu trabalho, contribuir com o desenvolvimento do programa. Fiquei muito contente com a sua presença e espero que volte mais vezes também. Ah, sim. Tendo mais novidades, a gente volta aqui para conversar um pouquinho com vocês. No próximo artigo, por exemplo. Quem sabe, né? Isso aí. Obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Você que gostou, não esquece de dar um like, de curtir aí o nosso vídeo, compartilhar e um abraço para vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.